Meus caros amigos e amigas, hoje vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, no capítulo 3, no item 14, onde Allan Kardec fala sobre a ação dos espíritos protetores e o instinto na vida dos encarnados. Kardec diz assim: outra hipótese que se alinha bem com a ideia de unidade de princípio destaca o caráter previdente do instinto e concorda com os ensinamentos do Espiritismo sobre as relações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Sabe-se que muitos espíritos desencarnados têm a missão de proteger e guiar os encarnados, envolvendo-os em seus eflúvios fluídicos e influenciando suas ações, muitas vezes de forma inconsciente. O instinto que produz atos inconscientes é mais forte em crianças e em seres com raciocínio fraco. Segundo essa hipótese, o instinto não pertence nem à alma nem à matéria, mas seria o resultado da ação direta dos espíritos protetores, que compensariam a falta de inteligência, provocando os atos necessários para a preservação do ser. Assim como as crianças usam uma andadeira até aprenderem a andar sozinhas, os espíritos protetores deixam seus protegidos agirem por conta própria, à medida que se tornam capazes de se guiar pela própria inteligência. Portanto, o instinto não seria uma inteligência rudimentar, mas sim a manifestação de uma inteligência protetora que auxilia uma inteligência mais jovem ou uma inteligência temporariamente limitada, como ocorre na infância, na idiotia ou em afecções mentais. O ditado que diz que há um Deus para as crianças, loucos e ébrios é mais verdadeiro do que se imagina, pois esse Deus seria o espírito protetor que cuida dos incapazes de se protegerem usando a própria razão. Meus queridos irmãos e irmãs, Allan Kardec coloca esta ideia contida nesse estudo como uma hipótese. Sendo o Espiritismo uma doutrina constituída de ciência, filosofia e religião, nela se cabe hipóteses, que são ideias que podem acalentar a razão por um momento, mas podem ser substituídas depois por ideias científicas mais avançadas. Mas nesse momento, em análise a esta hipótese, vamos explorar essa ideia fascinante apresentada por Allan Kardec na Gênese, que trata da origem e natureza do instinto, relacionando a ação direta dos espíritos protetores em nossas vidas. A primeira questão que se coloca é a seguinte: o que é o instinto? Tradicionalmente, ele é visto como uma forma de inteligência rudimentar, que se manifesta em atos automáticos inconscientes, destinados à sobrevivência e conservação do ser. No entanto, Kardec nos convida a considerar uma perspectiva mais profunda e espiritual. Segundo ele, o instinto não seria um atributo da alma ou da matéria, mas sim uma manifestação da ação direta dos espíritos protetores. Esses espíritos, em sua missão de guiar e proteger os encarnados, supririam a deficiência da inteligência, provocando os atos necessários à manutenção da vida, como se fossem uma espécie de andadeira espiritual, que auxilia aqueles que ainda não têm pleno domínio sobre suas faculdades racionais. No Espiritismo, aprendemos que muitos espíritos desencarnados têm a missão de velar pelos encarnados, atuando como seus protetores e guias. Eles nos envolvem com seus eflúvios fluídicos e influenciam nossas ações, muitas vezes de forma inconsciente. Isso é especialmente verdadeiro nos momentos em que nossa razão está enfraquecida, como na infância, na velhice ou em situações de perturbação mental. Essa influência pode ser tão intensa que o instinto, longe de ser uma manifestação de uma inteligência rudimentar, poderia ser, na verdade, uma expressão da inteligência plena e ativa dos espíritos protetores. Eles, na plenitude de sua força e sabedoria, amparam aqueles que ainda não estão plenamente capacitados a agir por si mesmos. Assim como uma criança que gradualmente abandona a andadeira à medida que aprende a andar sozinha, o espírito encarnado, ao desenvolver sua inteligência e sua razão,
passa a depender cada vez menos da influência direta dos protetores espirituais. À medida que a pessoa cresce em discernimento e capacidade de autogestão, os espíritos protetores recuam, permitindo que o protegido exerça sua própria autonomia. No entanto, essa autonomia não significa ausência de proteção. Os espíritos continuam a velar por nós, mas de maneira menos direta, respeitando o nosso livre-arbítrio e nosso desenvolvimento espiritual. Mesmo em situações extremas, como nas afecções mentais ou na idiotia, a influência protetora permanece, agindo de forma a suprir as incapacidades momentâneas da inteligência. A sabedoria popular nos ensina que há um Deus para as crianças, para os loucos e para os ébrios. Esse ditado reflete uma verdade profunda, pois aqueles que estão incapacitados de se proteger através da razão recebem uma proteção especial. Esse Deus nada mais é do que o Espírito protetor, que age em nome da providência divina, zelando por aqueles que mais precisam. Essa proteção é um exemplo claro da misericórdia e do amor de Deus, que jamais abandona seus filhos, mesmo nas situações mais difíceis. O instinto, portanto, pode ser visto como uma ferramenta divina, utilizada pelos espíritos protetores para assegurar que os desígnios de Deus sejam cumpridos, mesmo quando a inteligência do encarnado ainda não está plenamente desenvolvida. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, ao refletirmos sobre o papel do instinto em nossas vidas, somos levados a reconhecer a profunda conexão que existe entre o mundo espiritual e o mundo material. Os espíritos protetores, em sua missão de amor e cuidado, estão constantemente a nos amparar, suprindo nossas deficiências e guiando nossos passos na jornada evolutiva. Que possamos, com sua compreensão, cultivar a confiança em nossos protetores espirituais, sabendo que mesmo nos momentos em que nos sentimos perdidos ou desamparados, não estamos sós. A presença amorosa desses benfeitores invisíveis nos cerca, nos ampara e nos guia, sempre visando o nosso bem maior e o nosso progresso espiritual. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.